Pessoal, agora a gente tem uma proposta, tá? Que você é o cientista. Aqui ele vai ensinar passo a passo como você plantar, tá? Fazer uma hortinha. Você pode plantar, fazer um vaso, tá? Como se chama jardineira, ou você pode plantar também no chão, tá? Essa orientação aqui é num vaso, tá? Um pouquinho maior. Então aqui, quais são os materiais que você vai precisar? Um vaso grande ou uma jardineira com furo para drenagem. Então ela tem que estar furadinha embaixo, tá? Para poder escorrer o excesso de água. Você vai precisar de pedras, pode ser britas, tá? Aquelas pedrinhas miúdas, ou argila expandida. Argila expandida, tá? São pedras arredondadas e bem leves. Você vai precisar de uma manta bidim. Essa manta, na verdade, ela é usada, tá? Só para não escorrer, se os furos forem muito grandes, para não escorrer a areia, tá? A terra por ali. Caso contrário, você nem vai precisar utilizar. O humus e mudas de plantas aromáticas ou hortaliças, tá? Que precisam, né, que você vai regar e que elas se adaptem ao plantio em vasos, certo? Então, quais são os procedimentos? Primeira coisa que você pode fazer é colocar embaixo, tá, a brita no vaso ou colocar as pedrinhas, tá, ou a argila expandida. Então, você que vai escolher o que vai colocar aqui embaixo. Depois, tá, é aconselhado que coloque a manta em cima. Só que essa manta, tá, de bidim, como eu falei, né, ela evitará que a terra saia pelos furos, tá? Então, às vezes pode entupir também, dependendo, né, do tamanho do buraquinho, pode entupir, né, e não deixar com que a planta se desenvolva. Depois que fizer esse procedimento, você vai misturar a terra, tá, o vegetal em 2 partes de humus. Então, você vai fazer uma misturinha e vai colocar aqui, tá, sobre as pedras, sobre a manta, aqui. E por último, tá, você vai fazer buraquinhos, tá, pequenos buracos, tá, para poder colocar a plantinha, para a raiz dela ficar bem fixa, certo? Depois que você fez o plantio, tá, você vai colocar um pouquinho mais de terra por cima, depois daquele buraquinho, tá, para ela ficar, tá, bem centralizada, para ela não ficar caindo para um lado e para o outro, para ela ficar bem firmezinha. E por último, tá, uma rega, tá, mas com todo cuidado para ela não encharcar, né, para não ficar em excesso, ficar boiando ali tudo encharcado. Então, né, você vai colocar o que for necessário para ela ficar úmida. Tá? Quais são os cuidados básicos com as plantas, então? Siga as recomendações necessárias sobre a exposição de luz e as regas. Regue preferencialmente pela manhã ou no fim da tarde. Retire as folhas velhas, amareladas e secas e aplique adubo de acordo com a necessidade do cultivo da espécie. Tá? Então, isso só se for necessário. Se a plantinha precisar, você tem algumas recomendações. Pessoal, prof, tenho que fazer essa atividade? Gente, não é obrigado. Se nós estivéssemos na escola, certamente nós faríamos, tá? É uma proposta que eu costumo fazer com os alunos. Sim, a gente faz o plantio. A gente utiliza as aulas de educação ambiental, uma parceria com a professora, e a gente, sim, utiliza na horta, tá? Mas também sei que tem pessoas que não têm acessibilidade, né, a esses materiais, que não tá saindo de casa, que não tem como comprar, não tem esses materiais, ou talvez não more, né, numa casa, não tem o hábito de ter plantas. Gente, não é obrigatório, tá? Só que na página seguinte tem algumas perguntinhas, como se a gente tivesse feito isso na escola, tá? Então, se alguém plantar, você pode responder aqui, não é obrigatório, tá? Faz parte do nosso currículo, faz parte da nossa proposta. Então, aqui, se alguém plantar, quais foram as espécies plantadas por você? Porque pelos seus colegas, né, a gente não vai plantar coletivamente, vai ser uma proposta individual. Explique por que se deve colocar recipiente com as plantas no local que recebe iluminação, tá? A gente trabalhou lá na fotossíntese, vocês lembram disso? Tá? A planta precisa fazer o processo. Então, por que ela precisa de iluminação, certo? E aqui, converse com seu colega e responda. Vocês podem conversar com alguém da família. Por que o melhor período para regar as plantas é pela manhã? Qual o motivo? A gente também já estudou isso, tá? Existe um motivo, tá? Pra gente regar ou de manhã ou finzinho da tarde, tá? Vocês lembram disso do calor, né? Normalmente em outro período o sol está muito mais forte. Então, quando você molha, enxuga muito rápido, seca muito rápido e a planta acaba não absorvendo, né, a quantidade de água que ela precisa. Ela evapora muito rápido.
certo? Então, se você plantar lá e você quiser fazer essa proposta, vai ser muito interessante, vai ser muito legal. E depois eu quero que vocês me contem se vocês plantaram, se vocês cultivaram, tá? Na próxima aula virtual que a gente tiver, a gente pode conversar isso. Prof, tenho planos, eu vou plantar, eu quero fazer. Prof, eu queria tentar, mas eu não tenho espaço. Não tem problema, gente, tá? É uma tentativa, certo?